Deus misericordioso, abençoa este momento em que nos preparamos para ver este vídeo. Concede-nos a clareza mental para compreender as lições que serão compartilhadas e a força de vontade para aplicá-las em nossa jornada. Que esta mensagem seja um farol de esperança, orientando-nos em direção à paz e à verdade. Que nossos corações sejam tocados e nossas mentes sejam enriquecidas pelo conhecimento que ela oferece. Amém. Vamos atender aqui. Padre Fábio, meu nome é Fernando, tenho 26 anos e atualmente estou vivendo um conflito muito grande. Sou engenheiro recém-formado, estou trabalhando numa grande empresa aqui no Pará. Estou tendo uma oportunidade de crescimento excelente, profissional. Namoro uma moça há mais de 4 anos, ela é formada em medicina e atualmente está fazendo residência em São Paulo, na capital. Estamos separados desde o início do ano e ela me pressiona muito para deixar meu trabalho e ir tentar a vida ao lado dela, uma vez que ela não pretende mais voltar para o Pará. Fico pensando se devo abrir mão dos meus sonhos por causa dela. Estou muito conflitado, pois ela já quer casar, mas eu não me sinto preparado para isso. O que o senhor acha? Eu acho que você está numa enrascada, meu amigo. Por quê? É uma situação muito difícil. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos, enrascada no bom sentido, né? Não é tão ruim assim, não. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos. Você tem que considerar que você está vivendo um momento da sua vida importante. Aliás, essa semana, conversando com uma pessoa, me contou uma história muito parecida, muito semelhante. Você está vivendo um momento de investimento pessoal, 26 anos, você está no auge das suas buscas pessoais. Você precisa identificar se você está disposto a abrir mão dessas buscas pessoais para poder fazer uma busca em conjunto. Que o casamento, o namoro sério não é outra coisa senão isso. É a gente deixar de ser singular e passar a ser plural. Ser singular não é nenhum problema, minha gente. Você ser solteiro, single, né, em inglês. Quero um quarto single. É bom a gente poder falar isso, que você é solteiro. Você tem o direito de pensar em você, de pensar as suas escolhas, de elaborar os seus projetos, partilhar com a sua família e correr atrás deles. É sua vida, é seu direito. Agora, a partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, um casamento, um noivado, uma coisa assim, o noivado ainda não é definitivo, mas já é um ensaio para isso. A partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, você perde o direito de pensar single, solteiro, singular. Você passa a ser nós. Então tudo você vai ter que agir de acordo com a outra parte que você assumiu na vida. 26 anos é momento de deixar singular, de ser singular para ser plural? Não sei. Eu particularmente penso que o homem amadurece um pouco mais tarde. Por isso que a mulher, sendo qual a idade dela, não fala, né? Mas geralmente, já formou a menina, já está formada, já está fazendo residência em São Paulo. É bem provável que o instinto de maternidade já esteja tomando conta dela e ela já queira se encaminhar para o processo natural da vida que 90% das mulheres desejam, que é justamente o matrimônio. É estabelecer o vínculo, ter o lar, isso é instinto. Agora o homem naturalmente, ele tende a ter mais dificuldade para esse amadurecimento. Então nós precisamos considerar isso. Não é uma regra que todo rapaz de 26 anos não está preparado para as escolhas definitivas. Mas eu posso lhe dizer, por aquilo que vejo, por aquilo que já estudei, por aquilo que acompanho, é muito comum que aos 26 anos os homens ainda não saibam muito bem o que querem da vida. Com quantos anos você casou, Cristian? 26, 27. Você tem diante de você um dilema, um conflito. Você precisa saber se você está preparado para esta vida plural. Eu particularmente penso que
as decisões importantes e definitivas para nós homens, elas precisam ser mais tardias. Não é por uma questão de irresponsabilidade, não. É para você se dar tempo. E mesmo você ter condições de analisar a sua capacidade de renunciar, muitas coisas que você vai ter que renunciar para assumir a nova vida. Por que a mulher amadurece tanto no momento em que ela dá à luz? Porque ela fica plural de verdade na carne, né? Você já viu como as mulheres amadurecem quando elas dão à luz? A maioria, elas andam assim, é como se uma maturidade imensa acontecesse naquele curto espaço de tempo. Por quê? Quando ela exerce bem e vive bem o processo de ser mãe, ela se encaminha para uma maturidade muito grande, porque ela entende que agora ela tem que se dividir. Ela não pode mais pensar só nela, ela não tem condições de pensar só nos projetos dela, sem incluir aquela criaturinha que entrou. Na vida do homem, quando vem a paternidade, também é a mesma coisa. Agora, antes, na escolha do casamento e na escolha desta nova vida, você tem um espaço um pouco maior, porque a maternidade impõe uma nova pessoa ali. Está ali, nasceu. Mas o casamento você tem tempo para esperar. E eu acho que seria muito saudável para você, neste momento, fazer um investimento na sua vida pessoal. Mesmo para você ter condições de ser mais feliz no relacionamento. Por que não pode esperar 2, 3 anos até estabelecer um pouco mais a vida? Ou até mesmo para você chegar à conclusão que você não quer se casar com essa moça. A gente tem que se permitir esse tempo de maturidade, não é? Às vezes nós nos apressamos demais em tomar a decisão. E às vezes nós chegamos numa ansiedade tão grande para poder viver a vida, nós vivemos uma ansiedade tão grande que nós acabamos vivendo o papel errado, o momento errado. Por quê? Não tivemos a paciência de esperar pelas coisas. Você que está me assistindo agora, olhe para a sua vida e veja quanta coisa você errou, quanta escolha você fez errada, justamente porque você não soube esperar. Você não teve aquela paciência de olhar para os acontecimentos, de olhar para os fatos, de olhar para o seu contexto, para a sua circunstância. Não é assim? Na pressa, a gente se estraga muito. Por isso que decisões importantes, eu me lembro, o Padre Maurício sempre dizia isso para mim. Ele falou assim: Fábio, você precisa tomar muito cuidado, porque você é muito à flor da pele. E ele tem razão. Eu sou muito extremado, né, na minha alegria, na minha tristeza. Então, hoje eu amanheço e me indisponho com alguém, aí eu acho que eu nunca mais vou precisar daquela pessoa na minha vida e sou capaz até de mandar ela embora. Essas coisas são muito perigosas dentro de nós. E ele se referia a isso à nossa permanência no seminário. Ele falava assim: um seminarista nunca pode deixar o seminário quando ele está muito triste, nem quando ele está muito feliz. As duas situações são muito perigosas. Nós precisamos ter a consciência de que a vida nos pede sempre um equilíbrio e que as nossas escolhas passam o tempo todo, né? A qualidade dessas escolhas passam por esse equilíbrio. Quando eu estou equilibrado nos meus sentimentos, nem feliz demais, nem triste demais, eu tenho condições de escolher um pouco mais, com um pouco mais de lucidez. E você tem aí a sua vida toda pela frente, não se pressione a tomar essa decisão. Se essa moça verdadeiramente te ama, ela tem que compreender que o seu momento é importante, que aquilo que você está vivendo é importante, que essa realização profissional para você aí agora é sem dúvida um momento definitivo e que você não pode perder de vista. Não pode perder de vista porque você você está vivendo aquilo que é próprio da sua idade. E hoje nós temos a oportunidade nesse programa falar da nossa vida. Eu gosto de dizer sempre, aqui nós não tratamos de teoria. A pauta principal é a vida de todos nós. É a minha vida misturada na sua confissão, no seu pedido de oração, no seu pedido de aconselhamento. São as nossas existências sendo misturadas nesta bonita arte do encontro. E eu agradeço você a confiar o seu coração a mim neste momento. Eu quero, com muita responsabilidade, conduzir este momento de encontro. Porque sei
que a responsabilidade neste momento é fundamental para que Deus possa ter o seu espaço aqui em mim e em você. Minha gente, eu tenho acompanhado, acredito que você, desde ontem à noite eu fiquei acordado para ver o resgate daquele primeiro mineiro lá no Chile, que durante 69 dias passaram 33 homens soterrados naquela mina. E ontem, quando vi o primeiro homem sendo içado do seio da terra, senti uma emoção muito grande no meu coração. E acompanhei hoje, um pouco ainda, ontem antes de dormir, hoje o dia todo, sempre procurando saber se estava dando tudo certo. Porque para mim, aquele resgate, ele fala muito ao meu coração. Primeiro porque eu acho que eu sou claustrofóbico, né? Então eu estava agoniado demais, sabendo que aquelas pessoas estavam soterradas. Eu me colocava no lugar delas. E imagino o quanto deve ser duro, deve ser triste, penoso passar tantos dias sem ver a luz do sol, sem ter a oportunidade de voltar para casa, tomar um banho, dormir na cama da gente. É tão bom, não é? E comovido, misturado na história daquelas pessoas que eu nem tinha visto o rosto ainda direito, eu acompanhei hoje o resgate desses mineiros. Quando saí de casa, faltava ainda mais 5 ou 6, não sei. E fiquei pensando, olhando para aquela cápsula onde aqueles homens eram de onde, né? O instrumental para que aqueles homens pudessem ser retirados da terra. Eu ficava pensando que na nossa vida, o tempo todo nós também precisamos passar pela mesma experiência de resgate. Quando a gente começa a interpretar que, de vez em quando, a gente também escolhe viver nos subterrâneos. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Alguns momentos da sua história em que você teve aquela nítida sensação de que você estava no fundo. E vendo aquela cápsula, estar aquele homem das profundezas, eu fiquei pensando que o nosso processo de conversão faz a mesma coisa conosco. Quando nós levamos a sério o nosso processo em Deus, nós também somos retirados dos subterrâneos do mundo. Quando ali, por causa das escolhas erradas que a gente fez, a gente também foi morar no fundo do fundo do fundo. Quando na verdade nós nascemos para o alto. São Paulo dizia de maneira tão sedutora: buscai as coisas do alto. Não temos o direito de nos acostumar com o submundo, com aquilo que está por baixo. Não. Homens e mulheres que estão vivendo este processo de construção em Deus, de conversão em Deus, são homens e mulheres vocacionados às alturas. E aí fiquei pedindo a Deus a graça de também ser içado o tempo todo, para que eu não me acostume aos subterrâneos. Eu não sei se você percebeu e deve ter escutado falar que aqueles homens, eles ficaram tanto tempo no escuro que agora eles não são capazes de enxergar a luz de uma vez. Eles vão ter que se acostumar com a luz. Vai ter que ser aos poucos, um pouquinho em cada instante, até chegar um momento em que eles poderão retirar aqueles óculos. Por quê? Os olhos se acostumaram com a escuridão. E agora voltar à luz é um exercício. Precisa reaprender. O mesmo acontece com a gente. Contemplar a luz de Deus, entrar no contexto da luz, requer uma adaptação. E é por isso que a conversão compreende todo esse processo de adaptação a uma nova vida. Deixamos os subterrâneos do mundo, deixamos aquele submundo onde prevalecia a mentira, a droga, a injustiça, a infidelidade, tudo aquilo que denigre o ser humano, tudo aquilo que nos deteriora. E queremos alcançar agora esta parte mais alta. Não queremos nos acostumar com a sujeira do fundo.
mas queremos ser içados o tempo todo para este lugar que é meu, que é seu, e que ninguém pode nos retirar o direito. Eu não sei se você também precisa ser içado numa cápsula daquela, mas pode ser que em algum momento da sua vida você reconheça que está se alimentando do submundo. Não queira isso. A proposta de Jesus é para que a gente alcance sempre mais. Que o primeiro passo para a gente se transformar na pessoa errada é a gente estar no lugar errado. Pode observar, muitas pessoas começaram a dar errado na vida porque não souberam escolher o lugar que ficaram. Não souberam não souberam direito fazer aquela escolha para poder contextualizar-se melhor, para poder viver melhor as suas vidas. Então, refletir a vida é a gente, de alguma maneira, ajudar a diminuir essas contradições. A experiência humana, ela se dá o tempo todo a partir da contradição. A vida é cheia de contradições. A existência humana é o território onde as contradições estão todas presentes. E eu creio que o desafio de toda pessoa é diminuir essas contradições. Primeiro, reconhecê-las. Sabe que é um grande problema quando a gente já não consegue mais reconhecer as contradições que estão presentes na nossa vida? Todo mundo tem. Todo mundo vive num contexto de contradições. É aquele momento em que você descobre que você está inadequado. Você sabe disso. Em muitos momentos da sua vida, você age e depois que age, olha para a sua ação e descobre, gente, eu não tenho nada a ver com aquilo que eu fiz. Você descobre uma inadequação entre aquilo que você é com aquilo que você fez. São Paulo dizia de maneira muito interessante que muitas vezes nós não somos capazes de realizar o bem que a gente quer. Recorda-se dessa palavra? Está lá numa das suas cartas. É a vida. Agora, já que nós não podemos nos livrar das contradições, já que a vida humana será sempre um território de contradições, porque nós somos limitados, isso faz parte da nossa constituição humana, eu não tenho como retirar as contradições do meu contexto, você não tem como retirar do seu, mas nós podemos aprender a viver com essas contradições, minimizando o poder que elas têm sobre a nossa vida. Basta a gente ficar um pouco mais atento a nós mesmos, àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Por isso que a vida cristã precisa ser sempre uma vida de reflexão. É por isso que o cristão não pode esmorecer no processo de refletir-se. Ninguém pode deixar de refletir-se. Aliás, o autoconhecimento, ele só acontece toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está, e a gente fica mais feliz à medida que nós estamos mais reconciliados com a própria vida. Significa que toda vez que eu diminuo essas contradições, toda vez que eu começo a identificar que eu estou em consonância com a vida, estou vivendo o movimento certo, eu começo a ficar mais satisfeito. E é natural que seja assim. Toda vez que a gente consegue dissolver um pouco as contradições do mundo, do contexto que nos cerca, nós ficamos mais felizes. É como se você estivesse um pouquinho mais encaixado no seu lugar. Não para ficar acomodado, mas para sentir-se confortável. Cada vez mais eu me convenço disso. Ser feliz é a gente viver confortável na gente mesmo. É você estar satisfeito, sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, estando ao lado de quem você está, acreditando no que você acredita, trabalhando onde você realmente se identifica. É assim que a gente diminui as contradições, né? Quando você descobre que você pode ser melhor, que você não precisa viver
essas contradições o tempo todo, que você pode buscar uma coerência maior e que o processo de crescimento constante, ele consiste em você iluminar constantemente a sua vida para você identificar onde é que estão as suas incoerências e a partir dali você fazer uma mudança. Um exemplo. Quantas vezes você fica inadequado com uma pessoa? Você sente que está desagradável estar com aquela pessoa. Alguma coisa de errado existe entre você e ela. Existe uma inadequação. Nós, quando somos cristãos e nos pautamos na verdade de Jesus, que acreditamos que o amor é que é a solução para o mundo, o que nós vamos fazer? Diminuir esse processo de incoerência dentro de nós. Vamos tentar melhorar. Vou dar passos, vou fazer esforços para que eu possa ter uma convivência com a pessoa que está do meu lado. Você já imaginou se toda vez a gente levasse isso a sério, o nosso local de trabalho seria tão melhor, não é verdade? Muitas vezes nós passamos um dia inteiro de trabalho pesados, sentindo o coração desagradável, pesado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma incoerência ali dentro. E de repente, quando você se abre, quando você se permite a fazer as pazes com esse contexto que está desagradável, é como se você retirasse um peso de dentro de você. É por isso que a gente acredita que o perdão é uma atividade, né, poderíamos dizer assim, terapêutica. Porque toda vez que a gente perdoa, a gente diminui a incoerência. Você diminui a contradição. Já que nós queremos estar de bem com o mundo, eu não posso permitir que no meu ambiente de trabalho eu trate mal as pessoas que estão ali. Que eu seja um empecilho para a felicidade do outro. Sabe, minha gente, isso é muito sério. De vez em quando, se a gente não toma cuidado, a gente se transforma num empecilho da felicidade do outro. É tão ruim quando você descobre que alguém está sendo um empecilho para a sua felicidade, às vezes por pura maldade. O outro, de repente, joga sobre você uma série de coisas ruins. De repente, o outro começa a depositar em você todos os ódios que ele tem, todas as indisposições que ele tem. É tão ruim, não é verdade? Então, se a gente sabe que isto é ruim, por que a gente vai fazer com o outro? Não é verdade? Se a gente não gosta quando o outro nos maltrata, quando o outro nos humilha, se a gente não gosta quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, por que nós vamos fazer a mesma coisa? Se nós não gostamos de ser desprezados, por que nós vamos desprezar? E aí, quando a gente toma essa consciência, Jesus vence dentro de nós. E essa é a grande meta de todo cristão, é fazer Jesus vencer. Hoje, sobre as minhas maldades, sobre as minhas mazelas, eu quero que Jesus seja vencedor. Hoje, sobre as minhas mesquinharias, eu quero que Jesus seja vencedor. E quando a gente começa a levar isso a sério, Deus atua de maneira tão interessante no nosso coração, que Ele até nos fortalece para enfrentar um pouco mais as dificuldades, os desajustes do mundo. Porque a gente precisa estar um pouco imune a tudo isso, né? Senão a gente sofre demais. Diminuir as contradições. Pode ser que hoje o seu coração esteja necessitado disso. Ai, Padre Fábio, hoje eu estou pesado, esses dias eu estou pesado. A vida tem sido difícil para mim. Pode ser que a razão seja essa. Você está inadequado. Você está com muita contradição dentro do coração. E o coração, para ser feliz, ele precisa estar, no mínimo, lutando para vencer as contradições. Sabe, minha gente, em muitos momentos da minha vida, eu não sei se já partilhei isso com vocês, mas eu já fui uma pessoa muito pessimista. Na minha adolescência, eu tive um momento da minha vida em que eu era um suicida em potencial. Sabe por quê? Porque eu não tinha canalizado bem a minha melancolia. Eu sou naturalmente melancólico. Eu fico naturalmente, eu me entristeço com muita facilidade, da mesma maneira como me alegro também com muita facilidade.
Então todos os meus sentimentos são muito extremados. Eu preciso tomar muito cuidado para eu ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Porque eu costumo dizer que eu não tenho cercas. Tudo que é ruim me atinge muito e tudo que é bom me atinge muito também. Eu sou um território que não tem muito cercado. Tudo chega com muita força sobre mim. Eu precisei e estou precisando o tempo todo aprender a lidar com esse meu jeito de ser. Mas eu identifico que hoje, nesse tempo da minha vida, nesses últimos anos, Deus tem me dado uma graça muito grande de aprender a lidar com tudo isso. Porque eu sinto que eu preciso o tempo todo reconciliar essas contradições no meu coração. Você não imagina o quanto é difícil muitas vezes a gente ser quem a gente é, fazer o que a gente faz, ser público do tanto que a gente é. É uma carga muito pesada, muita expectativa, é muita gente que espera demais de mim. Eu fico pensando, se eu não tiver este equilíbrio hoje, se Deus não for o centro da minha vida, fica muito difícil viver. Aí eu deixo de dar a minha melhor parte. Eu deixo de oferecer aquilo que em mim vale a pena. E eu não quero. A mesma coisa acontece com você. Numa escala diferente, numa proporção diferente, mas acontece. Você também tem um mundo ao seu redor esperando de você. Você também tem que dar conta da sua vida, dar conta de ser quem você é, de fazer o que os outros esperam que você faça, de corresponder muitas vezes às expectativas dos outros. E você muitas vezes se sente pesado para dar conta de tudo isso. Pode ser que você esteja infeliz assim. Pode ser que a sua infelicidade esteja como um dia foi na minha vida. Porque você está num processo de contradição e você precisa resolver isso. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Enfrente-se. Lide com suas carências, lide bem com suas mazelas. O primeiro passo para vencer é reconhecer que perdeu. É o primeiro passo que a gente precisa dar na direção da vitória, é reconhecer que a gente está perdido. Que a gente não deu o que tinha que dar. Que a gente não se empenhou o tanto que tinha que se empenhar. E aí, Deus brota com muita força no nosso coração, sabe por quê? Deus prefere os honestos. Por pior que seja o seu estado, por pior que esteja hoje o seu coração, se você se aproxima com honestidade diante de Deus, tenha certeza que você será muito bem recebido por Ele. Porque Deus gosta de gente assim, verdadeira, sem máscaras, sem hipocrisias. Tem contradições aí no seu coração? Não se preocupe. No coração de todo mundo tem. O que você não pode permitir é que elas prevaleçam sobre o seu desejo de mudar. Todos nós estamos mergulhados em contradições. A vida humana é assim. Alguns mais, outros menos, mas este traço da vida está em todos nós. Nem sempre fazemos o bem que nós queremos fazer. Nem sempre somos o ser humano que a gente gostaria de ser. Deixe que hoje Deus venha ser o seu auxílio. Permita que hoje Deus venha entrar na sua história, na sua vida, para lhe ajudar. Para lhe colocar no caminho certo. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo com a forma com que as famílias estão sendo gestadas nos dias de hoje. Tenho muito medo dessa antecipação, dessa maternidade muito cedo, assim como eu falava ontem no show de Aparecida, para quem pôde acompanhar. Tenho muito medo dessa maternidade que se resume a ser uma função biológica. Isto é, pariu, colocou o filho no mundo, mas não cresce um vínculo, não se estabelece um vínculo de responsabilidade que a maternidade precisa ter. Minha filha, a primeira coisa, você precisa livrar-se deste peso. Amor não é uma obrigação. O amor, ele nasce de um processo natural da vida.
Não adianta nada eu dizer para você assim, olha, você tem que me amar. E eu sei que às vezes o vínculo biológico, ele se impõe a nós como uma obrigação. E é natural que a gente viva o peso dessa imposição, porque isso faz parte de uma cultura. O meu irmão está aqui do meu lado e eu preciso amá-lo. Só que a gente precisa entender que muitas vezes o amor, ele passa também pelo contexto da nossa razão. Pode ser que você tenha dificuldade de amar a partir do sentimento. Como é que eu posso amar o outro a partir da razão? Quando eu descubro que eu não tenho nenhum sentimento que me aproxima dele, mas ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso respeitá-lo. Ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso ter pelo menos um vínculo respeitoso por ele. Agora, a obrigação não pode ser o peso. Porque se você considera o vínculo como um peso, quanto mais você tentar amar, mais você vai rejeitar. Porque, infelizmente, você é fruto de uma história que você não escolheu. Mas agora você precisa resolver este impasse dentro do seu coração. Você agora precisa reacomodar essas pessoas na sua vida. Então, reacomodando essas pessoas na sua vida, você vai conseguir ser honesta com você mesma. E até mesmo dizer para essas pessoas, olha, você é meu pai, mas eu não o interpreto como meu pai. Me desculpe. Às vezes, minha gente, quando nós verbalizamos essa situação, nós começamos a consertar dentro de nós o sentimento que estava estragado, e nós começamos a viver essa dimensão racional do amor, porque nós até colocamos o outro no lugar certo, não é verdade? O mais doloroso que seja, às vezes o outro precisa escutar isso de nós. Olha, nós temos uma obrigação biológica, mas se a gente não fizer esta obrigação ter um colorido a mais, isto é, se a gente não partir para a construção de um vínculo que seja superior a esta obrigação, a gente vai correr o risco de ficar a vida inteira ao lado um do outro, vivendo uma obrigação que não realiza, que não faz crescer, e que com o tempo pode virar desrespeito. Por isso que eu digo que é importante a gente ter coragem de reconhecer. Muito difícil. Eu me recordo que vivi durante muito tempo um conflito muito grande em não ser capaz de reconhecer o mal que muitas vezes a formação da minha mãe me causava. Pode parecer agressivo isso, não é verdade? A gente dizer que na formação que a nossa mãe nos deu existem defeitos sérios. Porque mãe é sagrado. A gente considera uma realidade sagrada. E porque é sagrado, a gente não tem coragem de reconhecer o que é frágil. Só que isso não é uma verdade. É sagrado? É. Mas nós temos o direito de reconhecer aquilo que a nossa mãe nos legou, nos deixou e que nós não queremos levar conosco. São aqueles aspectos da personalidade que você acabou tendo que assimilar porque era sua mãe, que você não teve coragem de reconhecer para você mesmo que aquilo era um peso, que aquilo não era um valor. Eu não sou obrigado a levar comigo os defeitos da minha mãe. E toda vez que eu me coloco diante da minha mãe, eu tenho que ter uma clareza para reconhecer o que dela está em mim, que é um peso que não vale a pena ser levado. Aí eu fico com a melhor parte. Na vida a gente tem que ter essa coragem de fazer essa triagem do que o outro está nos herdando. Porque muitas vezes nós levamos conosco um peso hereditário que nos impede, que nos priva da felicidade. É igual conflito em família, minha gente. Todo mundo tem dificuldade familiar. Mas essas dificuldades ficam ainda maiores quando nós não sabemos dividir os pesos e dizer, olha, esse peso é seu, eu não tenho obrigação de levá-lo para você. Não é verdade? Quando você é capaz de reconhecer
os fardos que o outro está colocando sobre você, que ele não tem o direito de colocar. É como aquele e-mail que uma vez nós recebemos aqui, de uma moça que dizia que não aguentava mais sofrer por causa da família dela. E aí ela dizia: padre, eu já cheguei à conclusão que eu mesma não tenho problema. Eu fico o tempo todo absorvendo os problemas da minha casa, os problemas da minha família. E naquele momento eu dizia para ela aqui que ela precisava ser honesta com ela mesma. Ela não tinha o direito de sacrificar a vida dela, porque a irmã não dava jeito na vida, porque o irmão não tomava um jeito. Veja bem, a nossa ajuda, ela precisa ter um limite, porque senão ela vira um assistencialismo que vai manter o outro na inércia a vida inteira. Porque a vida é assim. Quando nós somos honestos com os nossos sentimentos, a gente começa a ter condições de trabalhar esses sentimentos e de melhorá-los. Nós sofremos dobrado, minha gente, quando nós mentimos para nós mesmos. Toda vez que nós temos dificuldade de assumir a nossa verdade pessoal, nós nos impomos um fardo que é altamente destruidor. Eu já contei essa história aqui, mas volto a dizer. Aquele filme A Missão, que conta a chegada dos jesuítas ao Brasil, tem uma cena muito bonita. Um rapaz comete um crime logo no início da história, e ele, para se colocar, para ele imputar a ele mesmo um processo de culpa, o que ele fez? Ele amarrou sobre as costas dele um fardo imenso. Se fosse uma mochila enorme, pesadíssima, que ele passou a levar ao longo da vida dele. E todo mundo já tinha dito para ele: largue esse fardo, você não precisa carregar isso. Era uma maneira pública de mostrar que ele estava arrependido pelo mal cometido. Ele levou aquele fardo a vida inteira. E o momento em que ele deixa cair aquele fardo é lindo no filme. Quando ele de repente está subindo, escalando uma montanha, e aí ele não consegue mais segurar aquele fardo, e mesmo contra a vontade dele, aquele fardo vai embora. E quando aquele fardo cai, que ele vê aquela montoeira de coisa que ele levava sobre as costas, rolando pela cachoeira, ele tem uma crise de choro, mas de um choro purificador. Foi bonito ali ver a reconciliação dele com ele mesmo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, por falta de ter coragem de assumir a nossa verdade pessoal, a gente se impõe um fardo muito doloroso. É uma maneira de alimentar dentro de nós, esse processo de culpa. É estranho isso, como nós somos facilmente autodestrutivos. E corrigir esses sentimentos desordenados dentro de nós é uma tarefa. Eu fico pensando, que todos os dias nós temos uma tarefa para realizar. Quando chega ao final do dia, você precisa fazer a sua faxina afetiva. Quais foram os lixos que hoje julgaram sobre você? Quais foram as palavras que não valeram a pena? Ou o contrário, onde é que eu vou guardar aquele amor que eu recebi? Onde é que eu vou guardar o cuidado que me foi dispensado? Todos os dias nós temos acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E todo dia antes de ir dormir, nós precisamos fazer a reunião desta vida que nos foi oferecida e a gente saber o que a gente faz com tudo isso agora. O sentimento é a mesma coisa. Quando eu começo a guardar dentro do meu coração os sentimentos estragados, eu vou me estragando com eles. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, a maneira como nós interpretamos essa revelação, passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus, um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, muito severo.
E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus, foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, né, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos. Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente, quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta este Deus terno, este Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados. Mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade. Eu sou filho do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim. Meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você estava fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros. Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar,
Ah, Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros. Porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa: eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim: Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado. Mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo, retirar, não permitir que o ruim prevaleça, não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando o Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala, mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina: Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco, nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil não, mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar este amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui. Meu padre, boa noite. Eu não tive essa oportunidade de sair da minha zona de conforto. Eu não tive ninguém que me expulsasse.
Você sabe, Eline, que esse é um grande problema. Muitas vezes nós ficamos privados do crescimento, do amadurecimento espiritual, ou até mesmo de mudanças fundamentais na nossa vida, porque nos faltaram as pessoas certas na hora certa. O Padre Zezinho tem uma expressão, aliás, o Padre Zezinho é um dos homens que eu mais admiro, e ele tem uma frase que eu sempre gostava, ele dizia: dizer a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. É verdade. Às vezes nós ficamos privados da mudança porque nos faltou alguém que nos indicasse um caminho na hora certa. Que depois talvez pode ser que não dê tempo mais. A gente chega atrasado, passou aquela fase que o outro poderia realizar a mudança e a mudança não aconteceu. É como, por exemplo, receber um casamento, um conselho de um casamento que a gente sabe que vai dar errado. Quando você já percebe os indícios de que não há amor, de que há muito mais um sentimento de posse, uma neurose administrada, né? E aí ninguém ajuda a esclarecer isso na cabeça dos dois. E eles, imaturos, vão se casam. Às vezes falta alguém que naquele momento faça a intervenção. E às vezes o momento da intervenção ele é doloroso para quem faz e para quem recebe. E é por isso que a gente precisa ter o jeito certo de dizer, né? Para que o outro não compreenda a nossa intervenção como... Enfim, não perceba apenas o aspecto desagradável da desinstalação. Porque ser desinstalado, gente, é ruim. É como se alguém dissesse para você: olha, nós vamos ter que mudar você desse quarto para o outro. Você já desfez a mala, já está tudo nos cabides, você já se acostumou com essas paredes, você já tem os seus objetos esparramados. Primeira coisa que você pensa é no trabalho que você vai ter de levantar esse acampamento para passar para outro lugar. Pode ser que você tenha uma natureza diferente da minha. Eu, por exemplo, fico com preguiça de imaginar essa mudança. Pode ser que você seja diferente e pense: ah, que bom, eu gosto de mudar sempre. Mas o desinstalar afetivo, emocional, não é fácil. Por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa, quando você precisa terminar um relacionamento, ou quando você precisa mudar aquele relacionamento, que não significa terminar, mas significa mudar. De repente existia intimidade demais e você percebeu que aquela pessoa não estava usando o que ela sabia de você com responsabilidade, então você precisou fechar um pouco as portas. Isso também acontece. Não é que você rompe com o outro, você modifica. Isso desinstala. Isso é desconfortável. E às vezes nos falta a sabedoria de compreender o próprio processo. A gente acha que aqui o sofrimento do estar desinstalado vai ser definitivo, né? Não é. Não será definitivo. Você passa a mão na cabeça, o sofrimento e a luta, e você só vê isso. Não. Há uma libertação depois. Há uma mudança depois. Você acha que foi fácil para mim ir para o seminário? Deixar a minha estrutura de vida? Volto a dizer, por mais desconfortável que fosse. Gente, há desconfortos que a gente só identifica depois que a gente sai deles. Um tempo depois você olha para aquilo e fala: meu Deus, como é que eu dava conta de viver daquela forma? Nós gravamos hoje um programa muito especial com a doutora Gisela Savioli. Ela veio falar do livro novo dela, que fala justamente mudança de hábitos. Hábitos que nos adoecem para hábitos que nos fazem viver. Hábitos que nos trazem saúde. Mas é fácil mudar?
Não. Porque é desconfortável mudar. O ser humano tende a se acomodar, inclusive àquilo que o faz mal. Quantas vezes na minha vida, inclusive, fatos que me levaram a escrever o livro Quem Me Roubou de Mim. O livro Quem Me Roubou de Mim é uma sequência de histórias de pessoas que se acostumaram com a escravidão e que de repente perceberam que estavam morrendo. Não no corpo, mas uma morte emocional. Estavam perdendo a alegria, estavam perdendo a satisfação. E de repente o próprio livro funciona como uma voz que vem e desinstala. Eu sempre gosto de ler textos que me desinstalam, que provoquem em mim a minha capacidade de pensar e de refletir. Aliás, a religião é isso, né? Religião é isso. É uma instância humana, porque os símbolos religiosos são todos humanos, embora eles façam referência a Deus. São textos de realidades humanas que nos ajudam a pensar a nossa vida. E esse pensar a nossa vida tem de ser o exercício diário. Eu não posso viver bem se eu não reflito a vida que eu vivo. É aquela velha história que eu falava no início do programa. Eu me acostumo com o pouco que eu já encontrei de mim, e a religião vem, me coloca conceitos novos, compreensões novas, que me fazem pensar no muito que Deus já enxerga no pouco que eu já sou. Vamos repetir isso que parece difícil, mas não é. A religião, ela pode me ajudar, a partir do pouco que eu consigo ser, acreditar no muito que Deus enxerga no pouco que eu já sou. Aí eu tenho um processo a ser vivido. Da mesma maneira como para eu me tornar doutor, eu tenho etapas. Primeiro eu preciso aprender a ler e escrever. Um doutor, um dia, precisou de o grande doutor hoje, um dia precisou de alguém que o ensinasse a ler e escrever. Aliás, nessa emoção imensa, que foi um grande presente que o programa do Caldeirão do Hulk me deu, uma homenagem lindíssima, muito respeitosa, né? Primeiro porque o Luciano é meu amigo, ficamos amigos de uma forma muito especial numa missa. Ficamos especial, a Angélica é muito católica, a família viveu um acidente terrível, né, e saíram todos vivos, e aquilo mudou a estrutura daquela casa, mudou a estrutura daquela família, eu fiquei amigo deles neste momento. E pelo carinho que ele tem comigo, me proporcionou um programa que reconstruiu aquilo que eu considero o divisor de águas na minha vida. Foi a minha escola. A oportunidade que eu tive de aprender a ler e escrever, e de depois, dentro daquela escola, descobrir a biblioteca que abriu a minha mente. Agora, foi bom ir para a escola? Não. Eu sinto até hoje o frio na barriga daqueles primeiros dias. Tenho pavor de escola até hoje. Eu vejo um lápis bicolor, me dá até um arrepio, de tanto pavor que eu tinha daquele lápis. Sabe, aquele de um lado era azul, do outro lado era vermelho? Eu tenho pavor daquele lápis. Tudo que me lembra a escola me dá frio na barriga. Mas eu precisei viver, cara. E sei que foi a experiência mais desconfortável, que foi a primeira vez que eu fui expulso da minha casa, foi a primeira vez que eu fui desonerado.
que eu precisei ir viver um mundo que não era o meu, mas por outro lado, aquela primeira expulsão, depois as de muitas outras, foram fundamentais para as mudanças que Deus fez na minha vida. Sabe, minha gente, neste mundo que prega tanto a mesmice, neste mundo que está acostumado a passar a mão na nossa cabeça, a retirar a nossa autoridade como pai e mãe, ou a nos fazer pensar que a amizade ela só tem sentido se for para a gente se divertir juntos, vai ficando cada vez mais difícil a gente ser desinstalado. E este problema que a Eline diz aqui, de que não teve alguém que a desinstalasse na hora certa, pode ser. Tanta gente imatura, gerando filhos imaturos, tantas amizades imaturas que só falam de futilidades, os nossos encontros, as nossas diversões, as músicas que a gente escuta, sempre banais, tão pouco evocando o que há de mais nobre, o que nos faz pensar, ou o livro que a gente lê, ou o livro que a gente não lê, né? Tudo muito superficial, tudo especialmente superficial preparado para nós. Vai ficando difícil a gente ser expulso. Nós vamos ficando acomodados. E é por isso que nós precisamos quebrar essa regra. Porque não dá para amadurecer, não dá para crescer sob essa regra. O amadurecimento ele só será possível aos que estiverem dispostos a viverem a expulsão. Permita ser expulso daquilo que você considera hoje como uma acomodação. Ou então, pelo menos, se permita questionar se o lugar que hoje você está é o seu lugar. Ah, padre, mas é tão desconfortável recomeçar. Ah, eu não vou mexer não, deixa quieto. Não. Essa vida é preciosa demais, ela é única para você gastar num papel que não lhe cabe. Não. O sacrifício vale a pena, desde que seja para nos tornar quem de fato podemos ser. Aí todo sacrifício Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.